Oi pessoal, eu sou o Felipe e hoje eu vim mostrar para vocês como fazer esse porta-vela que deixa um efeito bem legal na decoração da sua casa, da sua festa, e ele é muito fácil e bem rápido da gente fazer e eu vou passar para vocês todas as dicas, todas as informações. Vou começar mostrando o material e depois a gente já vai para o passo a passo. Os materiais que a gente vai utilizar então são coisas simples que todo mundo tem em casa, nada muito difícil de encontrar. Vou utilizar um fio, pode ser qualquer fio, barbante 8, barbante 6. Eu vou usar aqui esse que é um barroco Max Color no tom de marrom. Já fiz algumas peças no barroco natural, aquele cru, fica bem legal também. Um copo, qualquer copo que você tiver aí. Esse copo aqui é aquele copo de whisky, é um copo bem comum. Ele tem 8 centímetros aqui no diâmetro, 8 centímetros aqui na altura. Caso você use um copo muito maior ou muito menor, aí você pode dar uma adaptada para encaixar, né, para o porta-velas vestir o seu copo aqui melhor. Mas esse copo ele é bem comum, acho que não vai te dar muito trabalho não. Uma agulha compatível, eu vou usar 4,5, uma agulha de tapeçaria e uma tesoura e só. Primeiro passo para a gente fazer o fundinho aqui do nosso porta-vela, a gente vai fazer um anel mágico comum. Vamos subir 3 correntinhas. Quem ainda não sabe fazer o anel mágico, pode procurar aí no YouTube que tem bastante vídeo que ensina. E aí eu vou colocar 12 pontos altos aqui dentro do anel mágico, ou seja, são as 3 correntinhas e mais 12 pontos altos. A gente vai usar uma proporção comum para fazer esses motivos circulares em crochê, aquela proporção que a gente sempre usa de aumento. Então vou fazer aqui 12 pontos e aí depois a gente já passa para a segunda parte. Coloquei aqui a minha sequência de 12 pontos altos no anel mágico. Vou puxar o fiozinho menor aqui até formar um círculozinho embaixo. Para algumas peças a gente puxa bastante, deixa bem apertadinho aqui. No caso, para o porta-velas eu até deixo um buraquinho aqui no meio um pouquinho maior, porque eu acho que fica um efeitinho legal. Feito isso, vou pular aquelas 3 primeiras correntinhas que eu fiz aqui, vou lá no primeiro ponto alto que eu fiz e vou fechar fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou pular essas 3 primeiras correntinhas ali para ficar invisível aqui, para a emenda não ficar aparecendo. Subo mais 3 correntinhas. No mesmo lugar aqui onde eu subi as 3 correntinhas, eu vou fazer um aumento. 1 e 2. E vou seguir fazendo um aumento para cada ponto de base aqui desse fundo. Então, no final, eu vou ter que ter 24 pontos. Coloco 2 em cada espacinho. Tá feito o meu aumento. Pontos comuns, pegando as 2 argolinhas, enfim. Vou seguir esse padrão até eu formar aqui a volta toda e aumentar esse círculo inicial. Coloquei aqui então na voltinha os meus 24 pontos, 2 para cada ponto de base. Pulo essas 3 primeiras correntinhas que eu fiz para subir, vou lá no primeiro ponto e fecho fazendo um ponto baixíssimo. Fechei meu círculo, agora a gente vai para a última carreira do fundo, que é essa carreira de fora. Vou subir 3 correntinhas novamente, sempre 3 porque estou nos pontos altos. No mesmo lugar, eu vou colocar um só. No ponto seguinte, eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Coloquei 1, 2. Próximo ponto, um ponto alto sozinho. No seguinte, um aumento. Então, eu vou fazer essa sequência aqui, pela volta toda, e a minha última carreirinha aqui de aumento, para seguir o padrão. Um sozinho, 2 juntos.
Terminei a minha terceira carreira, já temos aqui quase o diâmetro certinho do copo. Vou finalizar esse fundo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto que tem aqui, só para eu começar a minha subida. Então, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, pulando as 3 correntinhas, fica praticamente imperceptível. Vou subir uma correntinha só aqui e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, só para eu começar a fazer essa subida que seria essa partezinha daqui. Então, eu vou subir uma correntinha só, para ela iniciar aqui a minha carreira dos pontos baixos, e vou sem aumento, sem nenhuma complicação aqui, só um ponto baixo em cada ponto alto. Esse último procedimento ele serve só para dar um pouquinho mais de amplitude para o fundinho aqui do nosso porta-vela e também para já começar a subida de uma maneira um pouquinho mais firme, um pouquinho mais estruturada. Terminei a minha carreira em ponto baixo. Ele vai ficar um pouquinho embaulado, mas é normal porque a gente parou de aumentar, então ele começa a ficar um pouquinho embaulado, um pouquinho embabadado. Não tem problema, depois isso aqui vai se resolver. Vou então deixar aquela correntinha que eu fiz aqui no começo para trás. Venho no primeiro ponto baixo que eu fiz, fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir, e agora o padrão das próximas 2 carreiras ele é igual, é bem simples. Vou subir 3 correntinhas, como se eu tivesse aqui um ponto alto. Subi minhas 3 correntinhas. Vou fazer mais uma correntinha só para separar. Vou pular um ponto de base e vou fazer um ponto alto no da frente. Fiz o primeiro bloquinho aqui. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. E vou seguir dessa maneira por toda essa primeira carreira, que é essa primeira carreirinha aqui que sobe no corpinho aqui do nosso cestinho. Faz uma correntinha de separação, um ponto alto. E vou assim até o final. Depois eu vou mostrar aqui no final para vocês como emenda. Aqui quando eu chego aqui no finalzinho, como eu emendo aqui. E aí a gente já sobe para a última carreira. Terminei de fazer o meu último ponto alto aqui da carreira. Eu teria que pular um e eu cairia nesse primeiro ponto aqui da minha mão esquerda, esse aqui, que é onde já tem um ponto. Então não vou precisar fazer. Seguindo o mesmo padrão, terminei de fazer esse último ponto alto, faço uma correntinha de separação, vou buscar aqui, agora sim eu vou ter que trabalhar com a correntinha que eu estava ignorando até então. Então eu tenho primeira correntinha, segunda correntinha, a terceira correntinha tá bem aqui, ó. Eu vou fechar nessa correntinha, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E aí eu faço basicamente o mesmo padrão que eu estava fazendo até então. Feito isso, eu já preciso subir o primeiro ponto da próxima carreira. Não vou subir daqui de onde eu tô, porque senão ele vai ficar torto. Como eu vou trabalhar nos espaços que eu tenho aqui, então eu vou fazer mais um ponto baixíssimo só para colocar o ponto no lugar. Vou subir 3 pontos altos, 3 correntinhas que representam um ponto alto. Um outro último aqui para fazer a separação. E vou trabalhar pontos altos no espacinho, nesse buraquinho que tem aqui, que eu formei na outra carreira. Então, já posso pôr meu ponto alto aqui. Coloquei meu ponto alto, não pode esquecer de fazer uma correntinha para separar. Fiz uma correntinha para separar. Próximo buraquinho, um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo buraquinho, um ponto alto. Vou fazer desse mesmo jeito, formando a segunda carreira aqui, né? O meu segundo bloquinho aqui dos quadradinhos. Chegando no final, vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e fazer as carreiras de acabamento. Cheguei com vocês bem no finalzinho, eu ainda tenho um quadradinho aqui para preencher, então vou preencher
normalmente. Vou fazer aqui minha correntinha de separação. Vou fazer o meu ponto alto aqui. Terminei de fazer meu ponto alto. Faço uma correntinha. Vou procurar lá a minha terceira correntinha. Tá bem aqui. Peguei a terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu não vou mais trabalhar com pontos altos. Opa, enroscou aqui. Um ponto baixíssimo. Vou trabalhar com pontos baixos, então não tem mais necessidade de fazer 3 correntinhas. Vou fazer uma correntinha só, para ficar aqui de base, né, para eu saber que foi aqui que eu comecei. Vou vir aqui nesse primeiro quadradinho, vou fazer um ponto baixo. Logo após o quadradinho, aqui onde ficou a cabecinha desse ponto alto, eu vou colocar um ponto baixo ali também. E aí eu vou fazer uma carreira de acabamento circulando dessa forma. Então, um ponto baixo dentro do quadradinho aqui que eu formei, desse buraquinho. Um ponto baixo aqui na cabecinha do ponto. Porque eu vou preenchendo cada quadradinho desses, né? Como ele é grande, eu vou preencher com 2 pontos baixos em cada espacinho aqui. Só isso. Vou chegar aqui no final. Vai estar tudo ok, porque eu tenho aqui, né? Voltando aqui onde eu comecei. Eu tenho aqui uma correntinha, tenho o primeiro ponto baixo aqui. Vou ali no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo só para fechar essa volta. Cheguei ao final. Procuro aqui o meu primeiro pontinho ou a correntinha, onde for melhor aqui. Vou lá no primeiro ponto, ó, mais fácil. Faço um ponto baixíssimo. E aí, a última das últimas carreiras é fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho baixo que já formamos aqui nessa última carreira. Então, os pontos já estão formadinhos, já preenchi os espacinhos. Só fazer uma carreirinha de ponto baixo para formar essa trancinha aqui no final, que é o acabamento da peça. Cuidado para não fazer muito apertado, senão depois você não consegue vestir o cestinho no copo. E também nem muito solto, tem que ser uma coisa... tem que ser um mediano aí para você conseguir vestir com facilidade no copo. Quando você olha assim, né, o resultado final parece que não deu certo, que ficou deformado e tudo mais. Mas depois eu vou dar uma diquinha pra gente vestir ele no copo e ele vai ficar bem certinho. Vou terminar e já mostro. Terminamos então a carreirinha de acabamento. Aí a gente pode cortar o fio. Puxa. E aí cada pessoa tem aí uma maneira que gosta de fazer o acabamento. Puxa pra dentro. Enfim, também tem várias dicas por aí de como fazer esse acabamentinho aqui. Vou puxar o meu só aqui pra dentro. Esconder depois, então, utilizando a nossa agulha de tapeçaria. A dica que eu tenho pra gente poder vestir esse copinho de uma maneira bem simples aqui... vestir esse cestinho de uma maneira bem simples no nosso copo. Quando eu termino a peça, eu gosto de usar ou amaciante ou passe bem, esses produtos que a gente usa para passar roupa. Eu gosto de espirrar na peça. É bom também que a peça já fica com um cheirinho bom. E aí eu visto, eu posso colocar o copo de cabeça para baixo e vestir na minha peça. Ele fica um pouquinho molhado, mas depois ele fica bem assentadinho aqui, o cestinho no nosso copo. Você pode deixar no sol para dar uma secadinha. E aí é só você colocar a sua vela. E tá pronto aqui o nosso projetinho, bem simples, fica lindo, fica um efeito super bonito em volta aqui da peça, né? Um efeito de luz em volta do porta-velas, enfim. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado final, fica bem certinho, bem bonitinho. E até um próximo vídeo.